Não sei se é apenas eu que tenho essa impressão, mas eu tenho a nítida sensação de que os políticos estão cada vez mais fazendo show para aparecer. Seja no Congresso, brigando, empurrando um outro, xingando, enfim, algo que dê mídia, algo que ele consiga gravar, que ele consiga se mostrar para os seus eleitores ou simplesmente para aparecer para cada vez mais pessoas. A gente está vivendo a era não apenas das redes sociais, mas sim a era da política nas redes sociais. Uma das mudanças que eu tenho percebido nas redes, e eu gostaria de saber se você também percebe isso, é que hoje em dia a gente está consumindo cada vez mais conteúdo gerado por alguém para que a gente fique entretido ali. Não necessariamente é de alguém que a gente conhece, as fotos e vídeos dos nossos amigos, mas sim um conteúdo preparado para entreter, seja no Instagram, no TikTok, mesmo no Facebook, que ainda tem um pouco daquela coisa de ter as pessoas da família, enfim, mas todas essas redes, até o próprio YouTube, tem cada vez mais produzido vídeos de uma forma mais profissional, mais baseada em algoritmo das suas preferências. Então, dificilmente você vai ver no seu feed, se você abrir, dependendo da rede social que você abrir, uma publicação de alguém que você conhece. A chance maior de você ver uma publicação externa de alguma coisa que você goste, que pode ser uma música, pode ser uma paisagem, uma receita de bolo, um vídeo engraçado, enfim, tudo menos aquilo que a gente chamava de redes sociais, né? E na política isso está acontecendo também. Os políticos cada vez mais perceberam que eles precisam estar nas redes para se manter conectado com as pessoas. Cada vez mais gente tem acesso a um celular, um smartphone, que tem acesso à internet, e eles perceberam isso. Então, acontece uma mudança que, se a gente comparar alguns anos atrás, onde o político basicamente ele fazia propaganda no momento de fazer campanha política, aquela propaganda toda engessada ou com uma matéria de jornal. A gente sabe que teve várias denúncias aí de políticos que compraram matérias de jornais para poder aparecer, né? E sempre você via lá uma reportagem assim que você fala, essa reportagem está falando bem desse político. Ou que ele tentava o máximo possível estar presente nas redes de televisão, enfim, na mídia, fazendo alguma proposta ou fazendo inauguração de uma ponte. Enfim, essa dinâmica mudou. A política talvez já era de uma forma ou de outra, mas ela virou o entretenimento do jeito mais, vamos dizer assim, simplório possível, né? Que é um entretenimento de poucos segundos. E esses poucos segundos, ele é importante para o político que ele faça, né, valer, vamos dizer assim, porque ele não vai ter uma reportagem técnica falando ali das coisas que ele está fazendo, então ele prefere até que ele tenha um vídeo viralizado, sei lá, no Instagram, no YouTube, ou seja lá onde for. E o modelo dessas plataformas, geralmente, né, principalmente essas de vídeos menores, são vídeos curtos, são vídeos virais. E o que dá visibilidade? De repente o político explicar um projeto de lei que ele está fazendo e como que aquilo vai melhorar para a população, ou ele simplesmente soltar uma lacrada? E quando eu falo lacrada, né, pode ser de qualquer meio, né, direita, esquerda, enfim, não importa. A gente percebe então uma mudança na forma com que eles estão tratando a questão de como ele vende o seu mandato e como que ele consegue voto, como que ele faz o acompanhamento. Então é comum você ver os políticos nas redes sociais exagerando ou indo para um extremo muito forte, porque a gente sabe que as redes sociais são formadas por extremos, né? Sobretudo em épocas que a gente teve, né, Lula e Bolsonaro concorrendo, você ter uma posição formada é muito importante por causa da radicalização, dessa dicotomia de ter, né, dois polos, como se a gente tivesse simplesmente só duas opções e tivesse que escolher um ou outro, né? Então, aproveitando disso, eles acabam focando. Se o candidato é mais de esquerda, então ele vai atacar a direita e vice-versa. Então, é uma questão aí que acaba levando a gente para cenas que eu diria que são lamentáveis e que lembram um pouco alguns episódios do Black Mirror. Enfim, para quem assistiu a série sabe que tem algumas referências, mas enfim, uma que teve recente lá que me lembrou disso foi a questão daquela encenação ali na questão do aborto que estava sendo discutido lá no Congresso, onde foi levada uma atriz que representaria um feto. E ela ali fazia todo uma encenação, gritava, enfim, e aí 4 ou 5 senadores olhando, e aquilo ali viralizou na internet, e eu fiquei pensando, em que momento a gente parou de, por exemplo, fazer uma audiência pública, chamando cientistas, chamando representantes da sociedade, inclusive representantes religiosos para colocar a sua opinião, e passou a simplesmente fazer um espetáculo. Um espetáculo que não vai mudar a opinião de ninguém, sinceramente, mas aquilo gera engajamento, gera uma comoção dos dois lados, né? Então,
quem organizou aquilo sabia disso, sabia que estava em pauta. Outra coisa que está acontecendo com muita frequência, né, é a questão das brigas e dos xingamentos. Então, direto você vê uma notícia, um vídeo qualquer de um deputado xingando o outro numa audiência, gritando e fazendo todo um show. A gente viu até esses dias um deputado agredindo um manifestante, ou um deputado tentando agredir o outro e as pessoas tentando separar. Enfim, um show de horrores. Mas por que aquilo está sendo feito? Não é porque eles são burros ou porque, nossa, a gente elegeu os deputados que são bravos. Não, eles são inteligentes. Eles sentam para almoçar depois daquilo ali juntos. O que eles estão fazendo é conseguir engajamento. Já que o público consome, já que você está entretido lá na rede social, no sentido que nem é mais social, e sim uma rede de entretenimento, eles estão criando entretenimento. E daqui para frente vai ser só isso. Então a gente acaba consumindo, a gente acaba compartilhando, a gente recebe lá um vídeo de um cara falando um absurdo e compartilha. Seja para falar, olha só, ele está me representando aqui, ou para falar, olha que absurdo que essa pessoa fez. E no final eles ganham. Não sei, pode ser que eu esteja muito errado. Você concorda com isso que eu tô falando? Escreve no comentário, seja aqui no YouTube ou no Spotify, eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Ainda falando da questão de como que isso é perigoso, né? A busca, tudo por um like, vamos dizer assim, de um político, no final leva às decisões que não são decisões. Então, ninguém está de verdade discutindo o que vai acontecer para o futuro do país. A gente está discutindo pautas medianas ou pautas extremadas, sem chegar numa solução, porque mesmo nessa questão da encenação que eu comentei aqui, na questão do aborto, não se chegou a uma conclusão sobre isso, só gerou uma comoção de todos os lados, ou em outras questões polêmicas que a gente já sabe como que funcionam essas pautas. No final, o que importa é gerar um corte e gerar um like. Por quê? Para o deputado, sinceramente, ele não está preocupado em aprovar aquilo, mas ele está preocupado em quem está vendo ele fazendo aquilo, porque isso vai gerar voto para ele. E isso, por fim, me leva a pensar em como vai ser o nosso futuro. Eu consigo pensar, por exemplo, que os novos políticos do futuro são aqueles que se dão bem em redes sociais, e não necessariamente isso é bom. Vou dar um exemplo aqui, claro, de quem eu imagino que vai acontecer no futuro, que vai ser aí algumas das referências, né? Vou dar exemplos de direita, sobretudo, porque são as que estão se destacando nisso hoje. Um deles é o Pablo Marçal. Muita gente não acredita que ele vai ser um político que não sei o que, enfim, fala que aquilo lá é só realmente que chamam ele de paspalhão, ou seja lá o que for, mas no final ele é inteligente. Ele foi uma das pessoas que mais utilizou toda essa questão da publicidade, inclusive a publicidade de revolta, de gente que vê ele falando um absurdo, ou vai dar risada ou vai reclamar, a seu favor. E ele tem muitos seguidores. Eu, particularmente, acho um absurdo as coisas que ele fala, as coisas que ele diz e como ele age. Eu acho que, deveria, numa sociedade um pouco mais séria, esse cara não teria atenção de ninguém, para dizer o mínimo. Mas ele é um cara que está antenado e ele sabe transformar a mídia, o marketing, no melhor estilo Donald Trump, década de 80 e 90, falando que não importa se está falando bem ou mal, né? O que importa é o marketing, né? Não existe propaganda ruim. Né, o que ele falava. E uma outra pessoa também de direita que desponta nisso muito bem é o Nicolas. Então, assim, eu duvido que se você votou no Nicolas, você consegue dar um exemplo de um projeto que ele tenha aprovado. Sem pesquisar, pensa aí. Se você votou nele, um projeto que ele tenha aprovado. Mas todo dia tem um vídeo dele viralizando. Todo dia tem alguma coisa dele demonstrando o que ele está fazendo, enfim, não sei o que, mas na verdade é tudo, enfim, muita coisa para poder gerar like, para poder gerar engajamento, inclusive engajamento negativo, que é o que eu já falei. Não importa se é negativo ou se é positivo, é engajamento. Por outro lado, na esquerda ainda existe muita dificuldade. Uma das pessoas que caminha bem nessa área é o Janones, né? Que ele nem é do PT, mas ele, enfim, é aliado do governo. Mas ainda assim, o Lula, por exemplo, esquece, ele não tem essa habilidade, ao contrário, ele ainda acaba misturando os discursos, a assessoria dele é péssima nesse assunto. Enfim, ele não é um cara das redes, ele é um cara das antigas, ele ainda discursa como ele discursaria nos anos 80, às vezes misturando pautas mais novas com pautas mais antigas. Estou falando dessa questão mais moral, né, que é o que chama a atenção. E se a esquerda não se movimentar, ela realmente vai perder essa briga aí dos likes, porque no final a direita é especialista em fazer like. E de novo, eu não estou falando de projeto. Nenhum dos lados está apresentando projeto como deveria para que a gente tivesse uma condição melhor nesse Brasil, com todos os problemas que a gente tem. É uma coisa a se pensar, é uma coisa a se refletir. Você está votando em quem gera videozinho ou você está votando em quem tem projeto? Pense um pouco quando você for votar nas próximas eleições, incluindo as de
vereadores, né? Enfim, comente o que você achou, gostaria muito de ouvir a opinião. Provavelmente no futuro a gente vai fazer um vídeo lendo alguns comentários, debatendo sobre eles, então o comentário de vocês é importante. Deixe o like, não se esqueça de se inscrever no canal, siga a gente no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo episódio.